Posso trabalhar remotamente como cientista de dados? Eu recebo frequentemente essa pergunta, tanto pelo LinkedIn quanto pelo Instagram. E se você quer saber a resposta, fica comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do assunto, se inscreve no canal, deixa seu like e bora falar desse assunto. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e o objetivo desse canal, como vocês já sabem, é ajudar você a conseguir o seu primeiro trabalho como cientista de dados, sendo ele seu primeiro trabalho ou através de uma migração profissional de carreira. E para isso eu vou trazer tanto conteúdo da parte técnica, que agora está dentro da comunidade DS. Então, para você participar das lives ao vivo comigo, ver o desenvolvimento de um projeto passo a passo e ainda tirar suas dúvidas, você precisa se inscrever. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever. Deixa seu e-mail que na semana que vem eu vou mandar um e-mail com a data e o link de transmissão para você participar ao vivo comigo, tá bom? Eu trago também conteúdo de preparação, então eu falo muito sobre projetos, sobre métodos de estudo, trago também pessoas para falar sobre a jornada de dados, para nos manter motivados, e falo um pouquinho também sobre o mercado de trabalho, dicas de processo seletivo, enfim, tudo que te ajude de alguma forma a você fazer a sua migração profissional de carreira ou começar nessa área de ciência de dados. E nesse vídeo eu quero falar de um assunto muito legal, que é a ciência de dados e o trabalho remoto. Então, o trabalho remoto tem se falado muito, principalmente nesse momento de pandemia que a gente vive, e eu quero mostrar um pouquinho da minha percepção de uma pessoa que trabalha dentro da empresa e também as coisas que eu ando lendo sobre como que está o movimento do mercado em relação a esse tema. E para isso eu dividi a agenda desse vídeo em alguns tópicos. Então eu quero falar basicamente 3 tópicos com vocês aqui nesse vídeo. O primeiro tópico eu quero falar sobre como que era o trabalho remoto antes da pandemia. O segundo tópico eu quero falar como que está o trabalho remoto durante a pandemia e aqui de uma perspectiva muito sobre os desafios das empresas. Então como que esse trabalho remoto, essa nova modalidade de trabalho tem afetado as empresas e quais os desafios que as empresas vão enfrentar. E o terceiro ponto, eu vou falar o novo cenário de contratação, muito do ponto de vista dos desafios para os candidatos. Então agora com esse novo modelo de trabalho, como que fica as contratações? O que muda para o candidato? Então se você gostou, deixa seu like aqui e se inscreve no canal. E o primeiro tópico é sobre o trabalho remoto. Então o trabalho remoto ele já é previsto na lei de 2011. A presidente Dilma Rousseff naquela época já sancionou essa lei. E aí basicamente essa lei diz que tudo que era garantido pela CLT também passa a ser garantido nessa modalidade de trabalho remoto. Lembrando que para a CLT o home office ele é descrito como teletrabalho ou trabalho remoto. E por que isso é relevante? É relevante porque o trabalho remoto ele é caracterizado por você exercer a sua função para uma empresa, mas você não estar dentro de uma propriedade da empresa, ou seja, no escritório. Então você pode exercer seu trabalho da sua casa, que é o famoso home office, mas também você pode exercer da casa dos seus pais, do interior, de uma varanda de frente para as montanhas, de frente para o mar. Você exercer a sua profissão fora de uma propriedade da empresa. E é legal lembrar também que o home office ele já era oferecido pelas empresas mesmo antes da pandemia. Só que o home office ele era muito mais um diferencial competitivo que a empresa oferecia para poder atrair talentos. Então algumas empresas elas ofereciam trabalho home office de 1, 2 ou até 3 vezes por semana, onde o colaborador ele poderia trabalhar segunda-feira de casa ou sexta-feira de casa para ter um tempo mais com a família, poder almoçar com a esposa, com os filhos, também evitar o trânsito e poder fazer algum tipo de esporte. Então isso já era oferecido pelas empresas como um diferencial na contratação. E aí após a pandemia isso tornou-se obrigatório, né? A maioria das empresas hoje mandaram seus colaboradores para casa para continuar exercendo a profissão, para a gente poder respeitar o distanciamento social e não propagar ainda mais o vírus da Covid-19. Só que nesse momento nós precisamos ajustar as leis, como diz essa notícia aqui da economia do G1, sobre o home office, né? Então agora a lei ela passou a ser muito mais discutida para poder colocar as formas como esse trabalho remoto, essa modalidade de teletrabalho pode acontecer.
Então, algumas coisas que estão sendo muito discutidas. Por exemplo, como que você vai medir o tempo gasto, o tempo investido pelo colaborador na empresa. Algumas empresas têm a medição por ponto, então a pessoa passa o ponto quando ela entra e quando ela sai, para poder computar as horas. E agora discute-se como vai ser a nova forma de metrificar isso. Outro ponto que é muito discutido é de quem é a responsabilidade pela infraestrutura. Então, pela internet, pelo lugar da pessoa trabalhar, pela mobília de escritório. É um dever da empresa fornecer isso para o colaborador ou é um dever do colaborador se preparar? E como que isso será feito? Será feito através da empresa dando os móveis ou a empresa fornecendo algum tipo de vale para a pessoa? Como se fosse um vale transporte, mas um vale home office. E falando em vale transporte, como que fica essa questão? Uma vez que a empresa paga um valor para o trabalhador se deslocar de sua casa até o escritório e agora ele não está mais se deslocando, a empresa consegue remanejar esse valor. Então essas questões mais burocráticas de como vai ser os moldes do trabalho remoto é uma coisa que está se discutindo muito atualmente e as empresas elas esperam essas decisões da lei para tomar as suas medidas para promover esse trabalho remoto ou não. Mas esse não é o assunto que eu quero tratar aqui nesse vídeo, posso fazer um próximo vídeo falando especificamente sobre isso. O que eu quero tratar aqui, que é o segundo ponto da agenda, é como que está o trabalho remoto durante a pandemia. Então o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é uma notícia da Agência Brasil, que diz que o home office ele foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia. Então não é como a gente imagina que o trabalho remoto foi 100% adotado e existem dois grandes motivos para isso. O primeiro motivo é que muitas empresas, muitos players do mercado ainda não estavam preparados para essa mudança para o trabalho remoto. Isso deve-se muito, principalmente, à falta de estrutura tecnológica da empresa. Então existem empresas gigantes que ainda não têm uma digitalização de sua operação. Então, por exemplo, o colaborador ele não tem um notebook. Ele tem um computador fixo, um desktop. Então a pessoa ela precisa se locomover de sua casa até o escritório para poder acessar aquele computador que está fixo ali e exercer a sua profissão. Então, e tem outras coisas como ferramentas para gerenciar trabalho, tem ferramentas de comunicação, plataformas para disponibilizar conteúdos dentro da empresa. Então, algumas empresas ainda não têm toda essa infraestrutura tecnológica para poder fornecer esse trabalho home office para os colaboradores. Então esse é um motivo. O segundo motivo é que as próprias empresas, a maioria da operação da empresa ela ainda é offline presencial. Então as empresas elas não digitalizaram a sua operação. Então ainda precisa da presença física, precisa do contato com outras pessoas para que a empresa consiga fazer negócios. Então esses são os dois grandes motivos que fizeram com que nem todas as empresas adotassem esse modelo de home office. Outra notícia aqui do Brasil Econômico mostra que no Brasil 30% de empresas elas devem manter home office depois da pandemia. E é claro que essa mudança de cenário ela trouxe vantagens e desvantagens para a empresa e também trouxe vantagens e desvantagens para o colaborador. Nós vamos tratar algumas aqui, mas por exemplo, a empresa teve redução de custos fixos, que são os custos de locação para montar os escritórios. A empresa ela teve um aumento da produtividade também pelos funcionários, porque os funcionários agora trabalham muito mais. E do outro lado, os colaboradores tiveram vantagens de poder estar mais tempo com a família, podem evitar trânsito, estar mais tempo em casa. E aí tem as desvantagens, né? A desvantagem da empresa, ela perde um pouco do controle sobre a disseminação da cultura dela, que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. E do lado do colaborador, você também perde a noção do work balance life, que a gente chama, né? Que é o balanço entre a sua vida pessoal e o trabalho, porque agora elas estão no mesmo local. Então é muito difícil você diferenciar quando você está trabalhando de quando você não está trabalhando. Então muitas vezes as horas de almoço são negligenciadas, as pessoas trabalham muito mais depois do horário, que também são outros assuntos que eu posso trazer num outro vídeo. Mas aqui eu quero trazer que, dado isso que as empresas têm essa intenção de continuar com o trabalho remoto, as legislações precisam ser revistas ou precisam ser melhoradas e adaptadas, dizendo realmente como que vai funcionar essa nova modalidade de trabalho remoto, quais são os direitos e deveres tanto das empresas quanto dos colaboradores.
E aí eu queria entrar dentro desse segundo ponto de como que está o trabalho durante a pandemia, falando um pouquinho sobre quais os desafios do home office para as empresas. E na minha opinião, o primeiro grande desafio das empresas nessa nova modalidade é a fortificação da cultura da empresa. E para falar sobre esse assunto, eu preciso falar para você um pouquinho sobre o que é a cultura da empresa. Eu trouxe aqui uma definição que eu achei muito legal da endomarketing.tv, onde a autora ela fala que a cultura organizacional ela é a essência da empresa, ou seja, o conjunto de hábitos e valores que todos compartilham. E se preocupar em construir a cultura organizacional é uma maneira de garantir que todos os colaboradores estarão em sintonia entre si e engajados com a organização. E eu concordo muito com essa definição, porque a cultura da empresa ela é a identidade da empresa. Então a cultura da empresa diz muito como que a empresa ela cria os seus produtos, ela trata os seus funcionários, ela trata os seus clientes e qual que é a mensagem que ela passa através dos canais de comunicação. Então tudo isso resume um pouquinho da cultura da empresa, que ela é constituída de valores, visão e alguns pilares, que a gente pode falar também em outro vídeo. E outra vantagem da cultura é que você tem uma sincronização das ações dentro da empresa em todos os níveis. Ou seja, você tem uma descentralização na tomada de decisões. Se você tem uma empresa que ela tem uma cultura fraca, você sempre precisa de um líder que ele tem que dizer o que as pessoas têm que fazer de acordo com a sua visão. Quando a sua empresa ela tem uma cultura forte, você promove essa cultura, você promove o objetivo da empresa, os valores da empresa e o propósito da empresa. E isso faz com que as pessoas elas tomem decisões em qualquer nível para poder sustentar essa cultura. Então, por exemplo, no meu dia a dia como cientista de dados, eu sempre tenho que tomar várias decisões porque eu tenho muitas alternativas de resolver o mesmo problema. E eu sempre escolho as alternativas que estão de acordo com a cultura da empresa, porque eu sei que é por lá que todo mundo está remando. Então, eu sempre tomo decisões de acordo com a cultura da empresa e eu sei que todo mundo está tomando as mesmas decisões. Então, está todo mundo ali olhando e seguindo uma mesma direção. Outro ponto importante sobre a cultura é que hoje a cultura ela é o diferencial entre duas empresas competidoras dentro de um mesmo mercado. Então hoje o acesso à tecnologia e aos talentos ela é comum para todas as empresas. Então todas as empresas elas têm acesso à tecnologia de ponta e também têm acesso aos melhores talentos. E o que faz uma empresa ela ser diferencial em relação à outra? O que faz é a cultura. Quanto mais forte uma cultura for dentro de uma empresa, mais ela vai fazer com que os talentos usem as melhores ferramentas para construir produtos inovadores que facilitem a vida do cliente. Então, empresas com uma cultura forte, elas tendem a ser mais inovadoras. Por exemplo, a Loft tem uma cultura muito forte, ela tenta criar soluções para que todas as fases de mudança da vida das pessoas seja mais simples. Então, por exemplo, quando a gente nasce, a gente mora com os nossos pais, depois a gente vai morar na faculdade para concluir os estudos, depois de formado a gente vai morar, quando a gente é solteiro tem um tamanho de um apartamento, depois quando a gente casa, tem filhos, você se muda para um apartamento maior, e a gente sabe que todas essas fases da vida, essas mudanças são sempre muito ruins. Então o que a Loft faz é criar um produto para que essas mudanças que ocorrem naturalmente na nossa vida, elas sejam mais simples, mais prazerosas. Outra empresa que tem uma cultura forte é o Nubank, que traz uma cultura, uma visão muito de desburocratizar várias atividades bancárias. Então, pela maneira com que eles falam, pelo produto que eles têm, pelo que os colaboradores falam da empresa, é muito visível que essa cultura de tornar as coisas mais simples, mais transparentes para o cliente, é a grande cultura deles. Então, as empresas que têm uma cultura muito forte realmente são diferenciais no nosso mercado. E existe um livro muito legal que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que ele fala muito isso sobre cultura com exemplos da Apple. Então ele mostra como que a Apple surgiu num ambiente onde você tinha Microsoft, IBM, todas já com grande parte do mercado, como que a Apple surge ali naquele momento, quais eram os ideais e a cultura trazida muito pelo Steve Jobs, que fizeram com que a Apple se tornasse a empresa mais valiosa do mercado hoje, tem um valor de mercado acima de $1 trilhão e também considerada a mais inovadora do mercado ou do mundo. Então como que o Steve Jobs ele trouxe toda essa cultura para fazer um produto que era comum,
que é o computador se tornar uma coisa tão inovadora. Então, o que está por trás de toda essa inovação? Nesse livro aqui, o autor do Simon Sinek mostra muito isso, então vale muito a pena a leitura. Bom, então essa é a grande cultura da empresa. E qual que é o grande desafio dentro de um modelo de trabalho remoto? Como que você garante que essa cultura forte que foi trazida pelo fundador na empresa, ela se propague para pessoas que trabalham remotamente, que muitas vezes foram contratadas e não conhecem ninguém pessoalmente ou fisicamente da empresa. Então, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham comigo na empresa que eu nunca vi eles fisicamente. Então, eu nunca também trabalhei no escritório com todo mundo junto. Então, eu estou aqui na minha casa, eu recebo as minhas atividades, a gente tem reuniões, mas como que eu consigo absorver a cultura da empresa para poder tomar decisões certeiras que são baseadas na cultura. Então esse é o grande desafio das empresas nesse modelo de negócio. Como que você fortifica a cultura da empresa nesse ambiente de trabalho remoto? Bom, o segundo grande desafio que eu vejo é como que você promove as ideias de corredor, tá? E aí eu vou mostrar para você o que está por trás dessas ideias de corredor. No livro do Steve Jobs, na biografia do Steve Jobs, que foi escrita pelo Walter Isaacson, ele fala uma história muito legal, que quando a Apple foi construir o complexo deles, né, o campus dele com os escritórios, o Steve Jobs, ele queria que esse complexo tivesse um único conjunto de banheiros e que ele ficasse no centro desse complexo. Então ele discutiu lá com os arquitetos, com as pessoas para poder construir isso, porque no fundo ele queria promover encontros aleatórios, né, encontros ao acaso, entre pessoas de diferentes departamentos. Porque ele acreditava muito que esses encontros de pessoas de diferentes departamentos, com diferentes backgrounds, era dali que surgiam as grandes ideias inovadoras. Então é legal ver que isso faz um link muito direto com a diversidade que as empresas buscam hoje, né? Então a diversidade, ela faz com que você tenha pessoas com diferentes experiências de vida, profissional, social, todas elas juntas para pensar no mesmo problema. Então você tem a criação de alternativas melhores para o mesmo problema. Porque se eu colocar numa sala um monte de engenheiro mecânico e pedir que eles resolvam um problema, com certeza todos vão pensar mais ou menos da mesma forma, porque todos foram condicionados ou tiveram o mesmo viés da profissão. Agora, se numa sala eu coloco engenheiro mecânico, elétrico, eu coloco engenheiro de qualquer outra coisa e que tenham backgrounds de vida diferentes, então diferentes níveis sociais, classe social, de raça, de gênero, eu consigo ter uma criação de alternativas melhores para resolver o mesmo problema. E foi isso que Steve Jobs ele acreditava. E aí, pegando o gancho de você ter esses encontros aleatórios para gerar essa inovação, tem outro livro chamado Fooled by Randoms, que foi escrito pelo Nassim Taleb, e ele fala muito nesse livro que nós deveríamos ter uma certa aleatoriedade na nossa vida. E aí ele conta uma história muito legal, falando que se você pega sempre o mesmo ônibus ou o mesmo trem, os mesmos horários, fala com as mesmas pessoas, come a mesma comida no mesmo horário, interage com os mesmos amigos, você perde novas oportunidades que geralmente são inesperadas, porque essas oportunidades são muito feitas pelo acaso, por essa aleatoriedade. E é muito legal esses pontos, porque dentro de Machine Learning, né, a gente tem uma forma de aprendizado que se chama Reinforcement Learning, que é o aprendizado por reforço. E a maioria dos algoritmos de Reinforcement Learning, eles sempre aprendem em duas etapas. Tem a primeira etapa que a gente chama de exploração, e a segunda etapa, que também se chama exploração, mas em inglês é o exploitation. Qual que é a diferença dessas duas etapas? Na primeira etapa é uma fase aleatória, onde o agente de Reinforcement Learning ele testa várias alternativas aleatoriamente durante um certo tempo, e depois desse tempo ele vai para a segunda fase, onde ele pega a melhor alternativa que ele testou e que deu maiores resultados para ele seguir aquela estratégia durante a segunda parte do tempo. Então, no próprio aprendizado do algoritmo de Machine Learning, de Reinforcement Learning, você tem uma fase aleatória, uma fase de exploração que a gente chama, que é onde o agente testa várias alternativas para poder escolher a melhor e depois seguir com aquela estratégia. Então é muito legal isso, de você realmente ter essa aleatoriedade na vida para você poder ver outras coisas, experimentar outras coisas, ter outras ideias. Então é muito legal essa ideia defendida aqui nesse livro. Bom, então essa é a grande dificuldade da empresa no trabalho remoto, é promover essas ideias de corredor, porque no trabalho remoto você não tem mais as pessoas no mesmo local.
cada pessoa está na sua casa, isolada de todas as outras interações. Então, como que você gera essas discussões com pessoas de diferentes backgrounds para gerar ideias inovadoras? Então, esse é um outro grande desafio que as empresas estão enfrentando e vão enfrentar ainda mais daqui para diante, tá? Tem alguns autores que defendem que o home office ele parece ser muito bom no curto prazo, então as empresas elas reduzem custos, elas conseguem alta produtividade dos colaboradores, os colaboradores conseguem ficar mais tempo em casa, passar mais tempo com a família, mas a longo prazo eles defendem que isso é um grande matador de ideias inovadoras e, portanto, será muito mais difícil uma empresa se destacar no mercado com inovações, tá? Então são várias discussões que eu ando participando, lendo e vendo que eu queria trazer aqui para vocês. Bom, e o terceiro ponto desse vídeo que eu queria falar é sobre os desafios do home office para os candidatos. Então, o que muda nesse novo cenário de trabalho remoto para os candidatos que estão se preparando, que estão pensando em se preparar ainda para entrar dentro da carreira de ciência de dados? Bom, o primeiro desafio que eu acho que é o maior deles é o aumento da competitividade nas vagas de ciência de dados. E por que vai aumentar essa competitividade para as vagas de ciência de dados? Bom, primeiro que agora com o trabalho remoto você tem os talentos distribuídos dentro de uma região muito maior. Então você não tem mais os talentos localizados em uma região. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela tem muitas empresas que atraem muitas pessoas e por terem muitas pessoas elas atraem muitas empresas. Então você tem uma localidade finita, né? Você tem a região de São Paulo, onde os talentos estão ali, as empresas estão ali. Então você tem muitas empresas disputando pelos mesmos candidatos. Então você tem uma baixa oferta de profissionais por uma grande demanda de talentos para as empresas. Então isso faz com que os salários aumentem, ou com o salário aumentando, você tem um custo de vida maior, você tem restaurantes mais caros, você tem aluguéis mais caros. E tudo isso traz também problemas de mobilidade para a cidade. Agora que você tem os talentos separados numa região muito maior, você consegue contratar pessoas muito boas que moram em Recife, que moram em Manaus, que moram no Rio Grande do Sul. Então empresas que são sediadas em São Paulo agora têm novas oportunidades para contratar pessoas que, por exemplo, não precisam deixar suas cidades para morar numa capital longe da família. Então você tem um aumento da competitividade porque agora tem uma oferta maior de profissionais. Por exemplo, eu tenho um aluno no meu curso Data Science em Produção que ele foi contratado recentemente pelo iFood, mas ele mora em Manaus. Então ele está na cidade dele, em Manaus, trabalhando para uma empresa aqui de São Paulo. Então esse vai ser o poder do home office. A empresa ela vai ter mais oportunidades para contratar talentos fora da região de São Paulo. E isso vai fazer com que aumente a competitividade, porque você vai ter mais candidatos mais preparados, então todo mundo vai ter que se preparar melhor. E um grande exemplo disso que eu trouxe aqui, além da barra de contratação vai aumentar, que é uma consequência natural, eu trouxe o exemplo de uma empresa chamada Brex. Essa empresa é uma empresa que está situada no Vale do Silício, se não me engano é São Francisco, eu acho que não é Vale do Silício, onde eles são uma empresa que fornecem cartão de crédito empresarial para startups. E ela foi fundada por 2 brasileiros e ela já vale 2 bilhões de dólares. E nos últimos dias, um dos fundadores, eles soltaram um post no Medium falando que eles vão fazer com que a Brex se torne remote first. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão contratar primeiro remotamente. E eles têm um manifesto, na verdade, que são várias coisas que eles colocaram para que isso acontecesse. Então é bem legal de ler esse post. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas também tem o link aqui da fonte. Vale muito a pena ler, porque as empresas aqui do Brasil estão também se baseando nessas decisões que eles tomaram para tentar adaptar esse cenário aqui para o Brasil. E o que eles mais querem ao tornar a Brex Remote First, eles querem que o gasto que eles têm hoje de recursos, seja ele de tempo e financeiro, para contratar talentos diminua. Porque agora eles conseguem contratar talentos de qualquer parte do mundo. Porque agora a proposta de trabalhar remota ela serve mundialmente. Então eles vão conseguir contratar pessoas de qualquer parte do mundo para fazer parte da empresa deles. E aí, claro que eles têm todos os desafios, mas eles já estão se preparando por isso. Então esse é um outro exemplo de que a competitividade ela realmente vai aumentar. Porque agora eu tenho mais ofertas de profissionais em todo o meu país e também fora do país. E pegando esse gancho de contratações fora do país,
o próximo desafio que eu acho que é o inglês fluente, ele será mandatório para cientista de dados. E por que isso? Primeiro um pouquinho sobre essa competitividade global, e aí tem dois cenários, tá? Tem o primeiro cenário onde a empresa brasileira ela vai expandir globalmente, então ela quer ter operações fora do Brasil. E para você começar uma operação fora do Brasil, as empresas contratam pessoas locais, né, pessoas da região do país onde ela vai começar a operação para trazer um conhecimento local do mercado. Então você vai ter cada vez mais estrangeiros dentro do quadro de funcionários brasileiros e você vai precisar se comunicar com essas pessoas. Então o inglês ele vai ser super importante. Eu trabalhei numa empresa onde era English First. Então toda a documentação, todos os códigos, todas as discussões, apresentações, era tudo feito em inglês. Porque a empresa já pensava nisso, na expansão globalmente e em ter no seu quadro de funcionários pessoas estrangeiras. E eu trabalhava num time com 3 estrangeiros que não falavam português e a gente precisava manter a qualidade das entregas e o volume de entrega no mesmo nível falando em inglês. Então o inglês realmente vai ser uma ferramenta essencial para a ciência de dados. E tem o outro lado também, que é nós brasileiros podermos trabalhar para empresas que estão na Europa ou que estão nos Estados Unidos ou em qualquer outra região do globo, tá? Então isso é muito legal porque nós como brasileiros poderíamos exercer a nossa profissão com empresas globais. E aí para reforçar isso eu queria trazer essa notícia aqui da UOL, desse post das 6 minutos, que fala que a pandemia ela acentuou a contratação de brasileiros por empresas dos Estados Unidos. E tem uma outra notícia aqui da Canaltech que vai além, que diz que a pandemia e o dólar alto eles tornam o Brasil atraentes para contratações por estrangeiros. E eu posso falar por experiência própria que nós brasileiros somos muito capazes de trabalhar em qualquer empresa do mundo. Não tem nada que outras pessoas de outras nações possam fazer que a gente não possa fazer. Eu acho que o brasileiro individual ele é muito melhor que várias pessoas de qualquer parte do mundo, mas coletivamente a gente deixa muito a desejar. Então, patriotismo, cidadania, respeito ao próximo, pensar se a gente está atrapalhando o próximo. Então, essas são coisas que nós estamos aquém ainda de outros povos, mas individualmente nós somos muito bons. E isso é tão verdade sobre essa competitividade global e a possibilidade de trabalhar em outros países, que nesses últimos dias eu recebi algumas propostas de emprego. Primeiro para trabalhar no Canadá, então é uma proposta onde eu começaria remoto, depois eu teria que me mudar para o Canadá com as despesas todas pagas pela empresa, tanto as despesas de locomoção, de acomodação, quanto pelo visto. Também recebi uma proposta para trabalhar em Berlim, na Europa também, nos escritórios lá de Berlim. E recebi também uma proposta para trabalhar na Suíça. Então isso aqui é uma grande prova de que nós podemos sim trabalhar para empresas no exterior e até mudar de país também, uma vez que a gente está super preparado para assumir esses desafios. Bom, então eu acho que essa vai ser a nossa competitividade, tanto no cenário nacional quanto no cenário global, tá? Então eu acho que esse vai ser o maior desafio com esse novo modelo de trabalho remoto. E o terceiro desafio, que eu acho que vai ser muito grande, é os cientistas de dados, eles precisarão dominar cada vez mais os passos. E quais são esses passos que eu estou falando para você? São esses passos aqui que eu trago nesse canal, que é todo o processo de desenvolvimento de projetos para ciência de dados. Então o que eu observo muito hoje é que quando a gente tem trabalho remoto, a gente não tem mais o Data Scientist Senior, o Tech Lead, as pessoas que conhecem mais da área do nosso lado, a gente possa virar e falar, cara, eu estou com uma dúvida aqui nesse método, como que eu faço? O máximo que a gente faz, a gente escreve uma mensagem para a pessoa, só que a pessoa ela pode responder quando ela puder. Então você não tem uma troca de mensagens síncrona mais, né? Você tem uma troca de mensagens assíncrona. Então cada vez mais nós vamos precisar dominar esses passos para poder tomar as decisões mais rápidas e não esperar a ajuda de um colega, de um amigo que não vai responder imediatamente. Então quanto mais a gente dominar todos esses passos para a criação de projetos, vai ser mais fácil o trabalho de home office. Você vai se sentir muito mais independente ao criar soluções, tá? Então por isso procure conteúdos, cursos, pós-graduações que te ensinem a dominar esses passos aqui, para que você consiga trabalhar muito bem no ambiente remoto, que é um ambiente mais sozinho do que no ambiente
onde você está presencialmente lá, onde você tem uma ajuda mais rápida. Então eu vou deixar aqui na descrição o curso onde eu explico exatamente como que funciona esses passos e ensino isso também. Bom, então era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo, e as 3 principais mensagens que eu queria deixar para você são as seguintes. Primeiro, o trabalho remoto, ele é uma forte tendência, então as empresas vão seguir esse caminho de ter modelos de trabalho remoto. A segunda mensagem, as empresas elas terão um desafio enorme de cultura, tá? E o terceiro desafio é a competitividade pelas vagas de ciência de dados vão aumentar. Então, se prepara, começa a se preparar hoje. Se você não começou projetos, começa agora. Não deixa para amanhã, porque agora tem pessoas se preparando lá no Sul, lá no Nordeste, lá no Centro-Oeste. Está todo mundo se preparando e agora todo mundo vai ter as mesmas chances de trabalhar nas mesmas empresas. Então, cada vez mais a gente vai precisar se preparar ainda melhor. Bom, então era isso, eu só queria trazer uma provocação final aqui para você. Eu queria saber a sua expectativa em relação ao home office, ao trabalho remoto, se você acha uma boa, se você acha uma ruim, quais são os impactos positivos e negativos que isso traz para a sua vida. Escreve aqui nos comentários que eu quero também saber a sua opinião, para que eu também possa melhorar a minha opinião em relação a isso, tá bom? E o último recado é o de sempre, lá no meu blog tem projetos para você começar a desenvolver as suas habilidades técnicas ao resolver problemas complexos de Data Science. Eu deixo lá muito conteúdo, muitas sugestões de projeto legal. Tem o Instagram também, se você não me segue ainda, onde eu respondo perguntas para as pessoas de segunda, quarta e sexta. E se você tem o LinkedIn, conecta comigo lá no LinkedIn. Bom, muito obrigado por ficar comigo aqui até o final. Eu agradeço muito pelo seu tempo, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E eu te vejo no próximo conteúdo então. Até mais!